Estamos aqui no Congresso Provincial dos Salesianos Cooperadores de São Paulo, aqui em Jundiaí, já no seu segundo dia, e recebemos aqui a presença de Padre Pessinati, que se desabalou lá de Brasília para estar aqui conosco hoje e nos falar sobre a importância de se formar para educar e evangelizar. Tudo bem, Pessinati? Fez boa viagem? Ótimo, graças a Deus. Então tá bom. Pessinati, de que forma um salesiano cooperador pode manter acesa essa paixão pela uma formação para o resto da sua vida? Bom, a gente só responde adequadamente a uma pergunta quando a gente entendeu a pergunta, não é assim? Então, o cooperador, salesiano cooperador, o sacerdote, o leigo, o profissional, ele será contundente, será significativo na resposta que ele dá no exercício do seu profissionalismo, quando ele entendeu bem qual é a pergunta, quando ele entendeu qual é o desafio que ele está enfrentando. Dom Bosco, ele se formou, ele foi numa faculdade, foi numa pós-graduação? Não, a vida inteira ele estudou, ele leu, ele refletiu, ele confrontou, ele procurou ver outras experiências de outras pessoas, isto é, ele colocou num processo continuado ele colocou-se num processo continuado de formação exatamente porque ele via a necessidade do jovem, ele via a necessidade que os jovens sentiam de ter um pai, de ter um companheiro, de ter um professor, de ter um mestre. Então, ele se formava não abstratamente, ele se formava porque tinha uma resposta a dar para aqueles jovens. Ele se qualificava, tanto que eu terminei justamente a conversa lembrando que ele disse: por vós eu estudo, por vós eu trabalho, por vós estou disposto a dar até o meu último suspiro, por vós, jovens. Então, o jovem é o motivo principal. O trabalho pastoral, o anúncio do Evangelho é o motivo principal pelo qual nós nos formamos. Ok. Você sabe, melhor do que eu, que a Associação dos Salesianos Cooperadores é uma associação muito heterogênea em termos de cultura. Temos pessoas com pós-graduação, com 3, 4 diplomas, temos pessoas semi-alfabetizadas. Isso não é um problema para ser salesiano cooperador. Isso pode ser um problema para como conduzir uma formação na associação? Eu comparo com o processo formativo dos salesianos consagrados, sacerdotes e irmãos. Dom Bosco, quando ele convocou este grupo de jovens e depois outras pessoas, ele não estava preocupado com a formação deles. Ele estava preocupado com a paixão educativa deles. Se eles se sentissem questionados, apaixonadamente instigados pelos jovens e pelos desafios dos jovens, evidentemente queriam procurar a formação. Então, Dom Bosco tinha consciência de que a formação é um meio qualificado, irrenunciável, indispensável, mas não é o essencial. Portanto, títulos, diplomas, eles são necessários, são instrumentos válidos, mas consequência. O essencial é a paixão educativa, porque quem está bem lúcido nessa perspectiva vai buscar a formação. É o que aconteceu depois, tanto que ele exigiu que seus salesianos jovens se formassem, e ele mesmo deu testemunho. Ele dormia muito pouco porque ele estava sempre escrevendo, lendo, refletindo, amadurecendo. Portanto, não é nenhum empecilho o grau de estudo, mas é o grau da paixão educativa que faz aumentar o grau do estudo. Ok. Sabemos que Dom Bosco criou um periódico que naquela época não tinha esse nome, mas hoje sabemos que é o Boletim Salesiano, para falar aos cooperadores. De que forma prática um cooperador hoje pode se utilizar e utilizar o Boletim Salesiano para instrumento da sua própria formação e instrumento de evangelização? Bom, inicialmente Dom Bosco ele era uma pessoa muito atenta aos sinais que a sociedade, as possibilidades que a sociedade estava oferecendo. E um deles ele percebeu que era a comunicação impressa, que era ainda incipiente, mas ele já intuiu que esse era um caminho, tanto que ele, de certa forma, sequestrou,
de uma diocese as leituras católicas, e com essas leituras católicas ele formou uma verdadeira biblioteca juvenil de temas juvenis. Mas o Boletim Salesiano especificamente era uma forma dele divulgar para a sociedade, especialmente para os colaboradores, e depois se tornou também especificamente para a Associação dos Cooperadores, mas era uma forma de ele dar publicidade, socializar o bem que ele fazia. E com isso granjear o apoio, a simpatia e também os recursos. Então, ele de certa forma não estava, embora ele foi chamado do santo pedinte, porque ele também pedia para Deus e todo mundo, mas ele prestava conta através do Boletim Salesiano, dando uma resposta, um retorno para a sociedade do bem que se fazia nas missões, do bem que se fazia com as suas obras. Então, o Boletim Salesiano é um órgão salesiano para a sociedade e um olhar também dos salesianos para a necessidade da sociedade. E uma resposta, através de suas obras, que é publicada no boletim, de como os salesianos e a família salesiana procura responder aos desafios de hoje. Muito bem, muito obrigado, Pecinato. Queremos agradecer a tua presença aqui, essa palestra magnífica que você deu, obrigado. Essa entrevista, a sua disponibilidade sempre carinhosa com a gente. E aproveitamos para matar um pouquinho as saudades, mas ainda tem um resto de saudades, precisa vir para passar mais tempo com a gente. Muito obrigado. Tá bom? Muito obrigado, uma boa viagem de retorno. Obrigado. E tudo de bom. Um abraço a todos.